E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês possam estar aí em casa, se protegendo dessa pandemia, tá bom? Pessoal aí do nono ano, da escola Vinícius Feitosa. Então, galera, hoje a gente vai justamente dar continuidade, né, à nossa aula de semana passada, da sexta-feira, que é justamente falando sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Conflito que ocorreu de 1914 até 1918, né, que marca aí a história mundial, né, como sendo o primeiro grande conflito da, da, do novo século, né, que marca aí como um grande conflito do novo século, tá bom? Lembrando para vocês que na aula passada, né, a gente trabalhou justamente essa questão do início da guerra, né, os fatores que contribuíram justamente para que a guerra viesse a acontecer, que foi justamente essa questão do imperialismo, né, as potências europeias e os Estados Unidos, tanto o Japão expandindo seu império, tá bom? A ideia do imperialismo, que era baseada nessa questão de um novo colonialismo, né? Que era a questão das nações poderosas aí dominando as outras nações, tá bom? A ideia do pan-eslavismo e do pan-germanismo, a exaltação do nacionalismo nesse período, o revanchismo francês contra a Alemanha, né? Que não citei para vocês a ideia dos territórios de Alsácia e Lorena, e por fim, a Paz Armada, que foi um período em que marcou justamente aí a Europa, tá bom? Então, todos esses fatores aí vão contribuir para que houvesse a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Acompanhado também da formação das alianças, né, que mexeram o mundo nesse período, que foi justamente de um lado a Entente e do outro a famosa Tríplice Aliança, né? A Tríplice Entente formada por Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, né? E assim o mundo se dividia. Porém, como a gente trabalhou na aula passada, e como vocês já sabem, né, o conflito ele vai se dar de fato pela morte do arquiduque Francisco Ferdinand, né, o príncipe herdeiro do Império Austríaco, e aí na cidade de Sarajevo, na Sérvia, né, a antiga capital Bósnia-Herzegovina, tá bom? E aí vai acontecer o que a gente chama agora do início da Primeira Guerra Mundial, né? Que vai iniciar justamente em junho de 1914, né? E aí a Primeira Guerra Mundial ela vai ser dividida, galera, em várias fases, tá bom? O interessante é vocês ressaltar isso aí, tá bom? Quando vocês estiverem assistindo a nossa aula, anotem aí no caderno justamente essas três fases que eu vou falar agora para vocês. A primeira fase da Primeira Guerra Mundial é a fase da Guerra de Movimento, tá bom? Que marcou entre 1914 até 1915. E a segunda fase é a Guerra das Trincheiras, né? A famosa Guerra das Trincheiras, que a gente vai focar mais aí um pouco nessa fase, né? Que vai de 1915 até 1917. E depois vem a terceira fase, né? Que vai ser marcada aí de 1917 até 1918, quando a gente vai ter a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, né? Dois movimentos que marcaram e contribuíram diretamente para que a guerra tivesse o seu final, tá bom? Galera, então como vocês sabem, hoje a gente vai falar justamente um pouco sobre essa primeira fase e a segunda fase, tá bom? E eu espero que vocês possam estar aí ligados na nossa aula hoje. Então, o que vai acontecer, galera? A primeira fase, ela fica conhecida como Guerra de Movimento, porque é a fase onde as nações estão justamente estudando os outros países, né? Então, era a fase de conquistar e ganhar território, né? A Alemanha vai se destacar nessa fase de movimento porque ela vai conseguir ganhar um grande número de território, né? O ataque e o avanço, o ataque e o avanço, né? Essa fase ela fica marcada como uma fase de movimento também, porque é justamente a primeira fase da Primeira Guerra Mundial, e ela vai de 1914 até 1915, onde os países, né, territorialmente vão conquistando e demarcando os seus espaços territorialmente dentro dessa guerra, né? Até que em 1915, ainda em 15, você tem o início justamente da famosa fase das trincheiras, né? Que é uma fase muito importante da Primeira Guerra Mundial, onde os países fixam aí essa questão do território, né? Fazem-se buraco na terra, tá bom? Para que o soldado pudesse se proteger. E aí eles aglomeram esses buracos com vários sacos de areia
E aí fica, de fato, muito parecido um buraco em terra, né? Que é justamente essa imagenzinha que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então, o que vai acontecer? Isso aí era uma trincheira, beleza? Por quê? Porque era onde esses soldados eles se protegiam, né? A Guerra das Trincheiras aconteceu justamente entre a fronteira da Alemanha e da França, né? No sul da Bélgica e no norte da Suíça. Ela acontece de 1915 até 1917 e as trincheiras eram uma espécie justamente de cavernas que os soldados faziam dentro delas túneis, né, e viviam ali e se protegiam também dos bombardeios do inimigo, né? Eles combatiam também o corpo a corpo quando era necessário e aí eles avançavam, né, essa questão das trincheiras, tá bom? Então essa fase é muito importante mesmo para o suceder, né, dessa Primeira Guerra Mundial, tá bom? Galera, outro ponto também que é muito interessante de se tratar, né, é justamente o que aconteceu no período da Primeira Guerra Mundial sobre essa questão das propagandas, né, que incentivavam os jovens e as famílias, né, os homens, a irem justamente para a guerra, né? A maioria desses países europeus, eles investiram diretamente, né, com bastante força aí, nessa questão das propagandas de guerra, né? É muito interessante, por quê? Porque de fato, né, incentivava, né, essa questão do jovem, né, se conciliar e entrar na guerra, tá bom? Então, tanto na Primeira, né, como também na Segunda Guerra Mundial, essa questão da propaganda foi fundamental, né, para conciliar e para colocar os jovens aí na guerra. Então, galera, passando aí a nossa partezinha da nossa aula, como eu já expliquei para vocês, espero que vocês anotem essa questão aí das trincheiras, a gente vai lá para o módulo, tá bom? Então eu quero que você agora aí na sua casa, abra o módulo justamente na página de número 7, tá bom? A página número 7, e aí a gente vai responder essa primeira questãozinha, beleza? Do nosso módulo. Então vamos lá, fazer a leitura aqui com vocês. Com base no texto e na obra acima, responda de que maneira as transformações geradas pela Segunda Revolução Industrial manifestaram-se na arte e na cultura europeia do século XIX para o início do século XX. Então, galera, como vocês sabem, a Segunda Revolução Industrial ela é um grande marco para a humanidade, né? E a Segunda Revolução Industrial vai fornecer tanto avanços técnicos, né, como também avanços sociais para que houvesse de fato diretamente uma modificação no mundo. E quando eu falo no mundo, galera, eu falo no mundo por completo, né? Há uma contribuição, uma modificação por completa aí no mundo. E a pergunta está relacionada justamente a isso, né? Aonde é que essa questão da Segunda Revolução Industrial se manifestou nessa mudança? Então vamos lá. Na questão artística, ela se manifestou em novos projetos artísticos, como a grande ascensão da ideia da comunicação e da imprensa nesse período, tá bom? E na questão cultural, ela contribuiu na ideia tanto uma nova produção tecnológica, né? E tanto também como uma ideia da produção nacionalista, né? Então a Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial, vai modificar o mundo nessa questão artística e cultural, nesses pontos que a gente ressaltou. E agora eu quero que vocês vão aí para a página 8, tá bom? E aí a gente vai terminar a nossa aula hoje falando justamente sobre essa segunda questão. Fala assim, ó. De acordo com o que você estudou no 8º ano e a partir da charge ao lado, explique as principais consequências do imperialismo, tá bom? Então, ó, essa chargeazinha que vocês estão vendo ao lado é justamente os impérios europeus, né, junto com o Japão, dividindo aí o continente asiático entre eles, né? Assim como aconteceu lá com o continente africano, acontece também com o continente asiático. E a resposta entre as consequências do imperialismo, uma delas foi a partilha do continente africano e do continente asiático e a exploração e o genocídio causados justamente por essas potências nesses continentes. Beleza? Então, galera, hoje a gente termina mais uma aula falando sobre a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Eu espero que vocês possam estar aí assistindo o vídeo, é de fundamental importância, beleza? E aí a gente se encontra na próxima
aula, tá bom? Até mais, galera. Aquele abraço.